Por que os contos de fada resistem ao tempo? O que há nessas histórias que continua a fascinar crianças e adultos, geração após geração? São apenas historinhas para entreter ou carregam algo mais profundo, essencial para o desenvolvimento da psique humana? Desde tempos imemoriais, essas narrativas são contadas e recontadas, ultrapassando gerações, mudando de formato, mas preservando sua essência. O que faz com que os contos de fada não sejam esquecidos? A resposta é simples, mas poderosa. Eles falam diretamente à estrutura psíquica do ser humano. E, num mundo cada vez mais superficial, em que tudo precisa ser filtrado, moralizado e higienizado, as narrativas tradicionais são cada vez mais atacadas ou deturpadas. Mas por quê? Porque os contos de fadas lidam com os conflitos essenciais da alma humana. E, ao invés de oferecer respostas prontas ou soluções artificiais, permitem que cada pessoa os interprete conforme sua necessidade psíquica. A verdade é que as histórias infantis de hoje muitas vezes fazem exatamente o contrário dos contos de fadas. Eliminam os desafios, protegem a criança de qualquer frustração e retiram dela o direito de elaborar seus próprios sentimentos. Contos de fadas não tratam a criança como um ser frágil e indefeso. Pelo contrário, respeitam sua capacidade de lidar com o medo, a angústia, a dúvida e por isso são tão essenciais. Os contos de fadas são, como Bruno Belterheim demonstrou, um guia para a construção da identidade e um suporte para o amadurecimento emocional. Quem tem medo dos contos de fadas? Quem quer eliminá-los ou reformulá-los? Exatamente aqueles que não compreendem que a criança precisa de enredos simbólicos para lidar com as dificuldades da vida. Quando censuram os contos de fadas, não estão protegendo as crianças, mas impedindo-as de desenvolver os recursos necessários para enfrentar a realidade. Vivemos numa era da superexplicação. Tudo precisa ser mastigado, explícito, pedagógico. Se uma história não ensina uma lição de moral direta e consciente, parece que ela não tem valor. E normalmente as lições são ideológicas. Todavia, a vida real não é uma cartilha didática. Ninguém aprende a enfrentar desafios por meios de discursos prontos e nem políticos. E a criança, mais do que qualquer outro, não aprende com racionalizações, mas com experiências psíquicas. Os contos de fadas não dizem: aqui está um problema e aqui está a solução. Eles dizem: veja como alguém passou por isso, veja como se sente, veja como pode encontrar um caminho. Eles falam ao inconsciente, sem impor conclusões prontas. E é exatamente por isso que incomodam tanto a mentalidade moderna, obcecada por doutrinação e pelo controle absoluto do pensamento. O que acontece quando retiramos os elementos simbólicos das histórias infantis? Criamos um mundo artificial, onde tudo precisa ser explicado de forma racional e consciente. Mas a mente infantil não funciona assim. Ela precisa de metáforas, precisa de imagens, precisa de narrativas que ressoem dentro dela de maneira subjetiva. E os contos de fadas fazem exatamente isso. Toda criança, em algum momento, se vê diante de desafios internos. Ela sente medo, raiva, inveja, tristeza. Ela se pergunta: quem sou eu? Como devo agir? O que vai acontecer comigo? E os contos de fadas oferecem um espelho simbólico dessas questões.
Quando João vence o gigante, a criança entende que pode superar desafios. Quando Cinderela é rejeitada e depois reconhecida, a criança sente que sua dor e sua esperança são legítimas. Quando o Chapeuzinho Vermelho é enganada pelo lobo, a criança percebe que existem perigos no mundo, mas que eles podem ser enfrentados. Essas histórias não dão respostas definitivas. Elas mostram possibilidades. E cada criança absorve aquilo que sua mente precisa no momento. Se, ao invés disso, dermos a elas histórias que eliminam qualquer conflito, o que estamos ensinando? Que o mundo é fácil? Que tudo sempre acaba bem? Isso não é proteger, isso é infantilizar. O que vemos hoje são histórias adaptadas para tornar tudo mais seguro. O lobo já não come a vovó, porque isso seria muito traumatizante. A madrasta má vira apenas uma mulher incompreendida, porque ninguém pode ser realmente mau. Os desafios são eliminados, os conflitos são diluídos e as histórias se transformam em contos morais vazios. O que se perde com isso? A capacidade da criança de lidar com a realidade. Porque quando chega a adolescência e a vida real começa a mostrar que existem desafios, frustrações, injustiças e até a maldade, essa criança não está preparada. Foi ensinada a viver no mundo falso. E aí surgem adultos incapazes de lidar com qualquer dificuldade porque nunca tiveram contato com narrativas que os ajudassem a desenvolver resiliência emocional. Freud e Bettelheim já mostraram que a mente humana se organiza por meio de símbolos. Os contos de fadas são psicanálise em estado puro. Eles são, essencialmente, sonhos narrados. São histórias que permitem à criança experimentar medos. Agora que eu vi que eu estou gravando com o livro de ponta cabeça. Então eu estava dizendo que os contos de fadas são histórias que permitem à criança experimentar medos, desafios e superações em um espaço seguro. E isso não vale só para as crianças. Os adultos que ainda se encantam com contos de fadas são aqueles que entendem, mesmo que inconscientemente, que essas histórias falam de algo fundamental sobre a experiência humana. Por isso, é um erro tratar essas narrativas como algo ultrapassado ou irrelevante. Elas são tão importantes quanto foram há séculos, porque a psique humana não mudou. Se queremos indivíduos capazes de enfrentar o mundo real, precisamos permitir que eles vivam o mundo simbólico do contos de fadas. O verdadeiro aprendizado da vida começa na fantasia. Negar isso é criar adultos incapazes de encarar a realidade. Então, antes de descartar essas histórias como coisas de criança, pergunte-se: quantas vezes você já encontrou um lobo no seu caminho? Quantas vezes já teve que enfrentar uma floresta escura sem saber o que havia do outro lado? E quantas vezes teve que confiar que, mesmo sem garantias, o caminho seguiria em frente? Os contos de fadas não são apenas histórias antigas, são mapas para a alma. E se você ainda consegue encontrar significado neles, é porque sua psique entendeu algo que muitos tentam negar. A realidade precisa do simbólico para ser suportável. E se você quiser entender a psicanálise, comece pelos contos de fadas. Se você achou esse conteúdo relevante, curta para que o YouTube entenda que esse conteúdo também pode ser relevante para outras pessoas.
Compartilhe para aquele seu amigo que também estuda com você, para aquela mãe, para aquele pai que estão com crianças pequenas e ainda tem receios de ler contos de fadas para os seus filhos. E se inscreva no canal, ative os sininhos para receber a notificação de todos os vídeos novos. Inclusive, vamos fazer uma imersão em contos de fadas aqui no canal, então se prepare. E eu sou o Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, supervisor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui no nosso canal falamos de psicanálise, de literatura, leitura e principalmente sobre a condição humana, que é universal. E eu desejo para você um ótimo dia. Fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!